Olá, crianças do 5º ano. Hoje vamos fazer mais uma semana de atividades do nosso PET municipal. A matéria de hoje é História. Dentre as ciências humanas, a história é a mais completa que podemos estudar, pois ela nos ensina as diferentes relações sociais e humanas que construíram e constroem nossa sociedade conforme conhecemos hoje. Dentro desta disciplina estudamos muitas coisas diferentes, desde a história dos grandes personagens da humanidade até a nossa própria história, entendendo que somos todos partes integrantes da sociedade e estamos todos os dias construindo a história do mundo. Você já parou para pensar que faz parte de uma grande e rica história que começa na sua família, se estende para a sua comunidade, escola, bairro, cidade, estado, país e mundo? Que tudo que vivemos e fazemos interfere com outras pessoas. Por isso, vamos aprender com esta maravilhosa matéria tudo que nossos antepassados já realizaram, tanto as coisas boas, quanto as não tão boas assim, mas não devemos julgar as decisões e fatos do passado com nosso conhecimento do presente, lembrando que, quando os agentes históricos construíram os fatos que estaremos estudando, não tinham acesso a tudo que conhecemos hoje, tomando suas decisões com base no que conheciam e estudavam em seu tempo. Por isso, estudamos o passado para aprender com ele e não para julgar seus acontecimentos. Vamos aprender um pouco mais nesta semana. Eu sou o professor Anderson Bueno. Esta será nossa atividade de história desta semana. Vamos estudar juntos. Olá, pessoal do 5º ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de geografia do PET municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria, desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do 5º ano. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 23 de abril de 2021. Vamos gravar de uma vez só 2 aulas. Nós vamos fazer as atividades da semana 2 de História e semana 3 de Geografia. Qual será o assunto que engloba essas 2 matérias e que nós podemos explorar assim, em uma única aula, hein? E aí, vamos ver? Bom, pessoal, então vamos lá, ó. No componente curricular de hoje será História e Geografia, tá? Então marca aí, ó, 23 de abril de 2021. Nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. O estudante é o nome de vocês. Turma, 5º ano A2, turno matutino. Para a semana 2 de História, a unidade temática será Povos e Culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social, objeto do conhecimento, cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Habilidades: associar a noção de cidadania e os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Conteúdos relacionados: conceito de cidadania, respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos. Cidadania é a condição de quem vive em sociedade como participante dela. O cidadão tem direitos e, como membro que aceita as regras, também tem deveres. Essa é a semana 2 de História, certo? Mas o tema cidadania faz parte das ciências humanas. Então, olha só,
além de fazer parte da nossa aula de história, cidadania também faz parte da nossa aula de geografia. O sujeito e o seu lugar no mundo. Diferenças étnicos, raciais, étnicos, culturais e desigualdades sociais. E as habilidades? Compreender e relacionar as diversidades locais e regionais existentes no estado de Minas Gerais com as diversidades socioculturais brasileiras. Identificar diferenças étnico-raciais, étnico-culturais e desigualdades sociais entre os grupos em diferentes territórios, regiões e municípios. Conteúdos relacionados: grupos étnicos raciais e étnicos culturais, como quilombolas, indígenas e populações tradicionais. Condições de vida, saúde, educação, emprego e moradia. Grupos étnicos raciais e étnicos culturais, também como quilombolas, indígenas e populações tradicionais. Origem e ocupação de território. Leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Então observa que o tema de cidadania ele é tão amplo que nós vamos trabalhar ele em duas matérias diferentes, História e Geografia, que fazem parte das ciências humanas, e as atividades vão estar parecidas. Elas vão estar as mesmas atividades, tanto na semana 2 de História, quanto a semana 3 de Geografia. Mas vocês vão ver que esse tema ele é tão amplo, que apenas uma resposta não basta para atender todo o tema cidadania. Então, vamos para a nossa aula. Durante a atividade do PET, eu trabalhei com vocês o poema Cidadão de Zé Geraldo. Né? Nós lemos aquela canção muito emocionante, triste em alguns pontos e feliz em outras, certo? Ela exalta tanto a nossa religiosidade quanto também o compromisso cidadão de estar presente e transformar o ambiente onde vivemos. Mas você já parou para se perguntar o que é cidadania? Lembra que na aula de ciências de ontem o professor convidou vocês a serem políticos? Mas será que política é só responsabilidade dos governantes eleitos? Por exemplo, no município, será que a política é feita apenas pelos vereadores e pelo prefeito eleito? E no estado, será que é função apenas dos deputados estaduais e do governador? E no país, será que somente os senadores e deputados federais e o presidente são responsáveis pela política do nosso país? E aí? Bom, vamos começar lendo o texto presente na apostila. Tá? Esse texto está presente tanto na semana 2 de História quanto na semana 3 de Geografia. Então você vai olhar a página, o professor já deixou aí anotado para vocês na rotina. Não se esqueça de observar a rotina e assista toda a aula que o professor preparou, hein? Eu tenho pegado gente no pulo aí, mandando questões que o professor já respondeu aqui na aula, e aí a pessoa não está assistindo. Papai, mamãe, responsável, quem estiver acompanhando, não deixa o seu educando ir direto para responder as questões. Ele vai ficar perdido com as questões, tá? Principalmente na aula de hoje, que nós estamos trabalhando 2 semanas diferentes com a mesma temática. Então observa só, no texto, o que é cidadania? Cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. No que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no uso fruto de seus espaços e na posição e poder nele intervir e transformá-lo. Essa expressão
vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. A expressão da cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e cumprimento das leis. Entre os direitos, também destaca-se o de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação. O conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isso é, a legalidade de sua permanência em um determinado território administrado por um Estado nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa e cidadania americana. Em caso de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte da sua cidadania cassada. O exemplo de presidiário, que possui o direito de votar vetado, entre as limitações impostas pela lei penal. Dependendo do crime que levar o cidadão ao presídio, ele fica impedido de votar, impedido de ir e vir, tá? Esses são as leis regimentais. O que é então cidadania? Pessoal, o conceito de cidadania ele é muito amplo e impõe a todos nós não apenas direitos, mas também deveres. Por exemplo, todo brasileiro tem direito a uma escola pública e de qualidade. Mas é dever de todo brasileiro cumprir as suas regras dentro da escola. Como, por exemplo, assistir a videoaula do professor, fazer as atividades de forma correta, aplicada, fazer as perguntas, bem como também conduzir e zelar pelo prédio da escola. O prédio da escola é patrimônio público, faz parte da nossa cidadania cuidar do prédio da escola. Não só o prédio da escola. Por exemplo, a rua do bairro onde nós moramos. Podemos pegar e jogar lixo na rua? Apesar de muitos dos nossos moradores realizarem essa prática inadequada, não é um fato cidadão você lançar lixo no meio da rua. Ser cidadão é pensar no bem coletivo de todos que moram naquela cidade. Então, a função do gari não é limpar as ruas. A função do gari é manter e zelar pela limpeza das ruas. Ele faz o zelo. Quem cuida para que a limpeza não seja uma limpeza muito bruta e grande, seríamos nós. Quando você compra uma bala, descasca ela e joga o papel na rua, você está sendo o oposto de cidadão. Você está sendo o que os gregos costumavam chamar de idiota. Lá na Grécia Antiga, idiota era aquele que só pensava no próprio bem, ou seja, o egoísta. Já o cidadão, na Grécia Antiga, era aquele que pensava no bem da cidade toda, ou seja, o político. Falando em Grécia Antiga, vamos conhecer um pouquinho de como nasceu a democracia? Vamos então acompanhar um vídeo sobre a democracia ateniense. Vamos lá? Pessoal, o vídeo que o professor separou hoje é o vídeo Democracia Ateniense,
Ele está aqui no canal História Online. Eu vou pedir para vocês, ó, o professor já é inscrito, mas eu vou desinscrever aqui, tá? Eu vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, marque todas as notificações e deixa eu tirar aqui, e dê o joinha no vídeo do professor Rodolfo Neves, do canal História Online. Ah, o canal do professor vai estar aí na descrição. Vamos acompanhar juntos? A democracia ateniense teve início no século VI a.C., pelas mãos de Solon, um legislador que fez uma série de reformas. Entre elas, destacamos a Eclésia e a Bulé, duas instituições criadas por Solon que serão fundamentais para o funcionamento da democracia. Além disso, Solon determinou o fim da escravidão por dívidas e, com isso, ampliou o número de cidadãos, daqueles que poderiam participar da política. A Eclésia, a Assembleia, era definida como o conjunto dos cidadãos, e ela detinha o poder deliberativo, ou seja, era a Assembleia quem decidia. Porém, não podemos considerar que Solon criou totalmente a democracia, pois ele mantém o voto censitário, o critério por renda, o que praticamente excluía os mais pobres da participação política. Ao manter o critério do voto censitário, excluindo os mais pobres da participação política, Atenas começa a sofrer uma série de revoltas populares. Esse cenário de instabilidade política só foi resolvido pelas próximas reformas, efetuadas por Clístenes. As reformas políticas de Clístenes começam com a divisão da cidade de Atenas em 10 demos, na prática 10 bairros, e essa divisão serviu para compor a Bulé. A Bulé, criada por Solon, passava a ser composta por 50 membros de cada demo, totalizando 500 membros. Contudo, não era a Bulé quem decidia. Quem decidia era a Eclésia, a Assembleia, também criada por Solon, e composta por todos os cidadãos. Mas a grande mudança proposta por Clístenes, talvez a mais revolucionária, é o fim do critério censitário para a cidadania. Agora, quem seria cidadão em Atenas? Homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses livres. Uma cidadania que ampliou a participação política aos mais pobres, mas ela ainda era uma cidadania restrita quantitativamente, pois ela não se estendia às mulheres, às crianças e menores de 18 anos, aos escravos e aos estrangeiros. Com as reformas de Clístenes, Atenas passa a ter uma cultura democrática. Essa cultura se pautava na isonomia, no princípio que dita que todo cidadão é igual perante a lei. Com isso, ricos e pobres serão tratados pela lei com igualdade, reforçando o fim do critério censitário. Além disso, a democracia se pauta em debates que antecedem a tomada de decisão. Não se deve tomar nenhuma decisão sem antes iniciar um debate. E é no debate que temos a exposição do dissenso, ou seja, das contradições. E a partir da exposição das contradições, chegaríamos à aprovação de uma proposta consensual. Portanto, para que o debate possa ser exercido de forma isonômica, é necessário ter a isegoria, ou seja, o mesmo tempo de fala aos cidadãos. A participação política era feita de forma direta, não era necessário eleger representantes. Isso por conta da escravidão. Como a escravidão era o sistema de trabalho em Atenas, o ócio era visto como o ponto fundamental para a participação na política, o tempo livre. Quanto mais escravos Atenas tinha, mais tempo livre os seus cidadãos obtinham para participar da política. E até os mais pobres, pois a partir do século V a.C., Péricles, um dos principais líderes de Atenas, propõe e consegue aprovar a criação da mistoforia, ou seja, o salário político, que passa a permitir que os mais pobres possam exercer no ócio a atividade política. Por último, cabe ressaltar a importância do tempo livre, do ócio, para a democracia ateniense, pois sem o ócio, o cidadão não teria como exercer a atividade do debate, na ágora, na praça, no espaço público. Portanto, o trabalho
principalmente as atividades físicas, eram vistas como negativas, pois o trabalho ocupava o ócio, tirando do cidadão o tempo livre para a participação política. É por isso que a escravidão na democracia ateniense era algo fundamental para que ela pudesse existir, pois sem a escravidão não existiria o ócio do cidadão. Muito bom, né, o vídeo do professor. Olha só que coisa interessante, né? O trabalho na sociedade ateniense era dos escravos. Ou seja, a pessoa que não trabalhava ou que ela tinha escravos podia participar da política. Tem outra coisa interessante, né? O salário do político era porque a pessoa era pobre demais e para que ela pudesse participar da política, ela recebia um salário. Será que continua da mesma forma nos nossos dias? Hã? Será que os pobres também participam da política hoje em dia? Isso eu deixo para a reflexão de vocês. Gostaram? Agora vamos para outro vídeo que o professor também separou para vocês. Esse vídeo, o que é cidadania, está presente na Câmara dos Deputados. É o canal do YouTube onde a Câmara dos Deputados dão aulas eletrônicas para gente. Quer saber o que é cidadania com os nossos políticos? Aprender diretamente daqueles que nós elegemos? Entra aqui no canal da Câmara dos Deputados. Então o que você vai fazer? Mais uma vez, vai se inscrever no canal, marcar todas as notificações e dar um positivo no vídeo. Então vamos lá, vamos ver o vídeo, o que é cidadania. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã.
Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Viram só? Cidadania está muito ligado ao fazer político. E fazer político, ser cidadão, não significa apenas participar de uma eleição. Também significa cumprir os seus deveres para que com isso conquistemos nossos direitos. Todo cidadão tem direito à vida e todo cidadão tem obrigação, dever de respeitar a vida. Todo cidadão tem direito à propriedade. Todo cidadão tem o dever de respeitar a propriedade alheia. E para aqueles que não respeitam esses direitos, existe a lei que pune o cidadão que não respeitam os direitos previstos dentro da lei, né? Então, para aquele que desrespeita a propriedade alheia, que invade uma casa ou furta, a lei exige que haja uma retratação. E como é feita essa retratação? Através do processo judicial e da prisão. Então observe bem, todo direito gera um dever, todo dever gera um direito. Para que isso existe? Para que possamos viver melhor em sociedade. Imagina se todo mundo fizesse aquilo que desse na telha e quando desse na telha. Aquilo que te der vontade de fazer e quando te der vontade de fazer. Imagina você estar andando no meio da rua, de repente dá aquela dor de barriga, aquela vontade de fazer cocô. Você vai descer as calças e fazer no meio da rua? Não. E por que não? Porque, bom, primeiro, porque na rua não é o local de fazer isso. Você vai estar gerando poluição. Vai estar jogando o lixo do seu corpo no meio da rua. É o lugar correto? Por isso, nós precisamos observar quais são as normas sociais e cidadãs existentes onde nós vivemos. Só o governo faz norma social e cidadã? Não, não são só os governos que fazem as normas. Por exemplo, as igrejas também fazem as normas, como a forma que cada religião cultua a sua divindade, né? A forma com que cada representante religioso presta o seu culto, cada grupo social onde você convive tem as suas normas de boa convivência com todos. Por exemplo, na sua família, quais são as normas existentes na sua casa? E quem cria essas normas? Os pais, os avós, os tios ou um conjunto de toda a família? Isso é viver em sociedade. Isso é viver em cidadania. Regras para que todos tenham uma boa convivência. Isso começa no nosso núcleo familiar, na nossa própria família.
respeitando as normas e regras impostas pelos mais velhos, obedecendo os pais, familiares, avós, aqueles os mais velhos. Certinho, pessoal? Então, agora que nós vimos a parte conceitual, vamos para as nossas atividades? Lembrando que as atividades estão presentes na semana 2 de História e na semana 3 de Geografia. Perfeito? Vamos trabalhar?